Produzir arte no momento de isolamento é muito importante porque a arte é uma forma de militância. Você ser feliz e você combater e você conseguir se reinventar no momento que você está em isolamento e no momento difícil do planeta é uma forma de resistência. Então a arte salva. Por que a arte salva? Ela faz você olhar para dentro de você, a você ressignificar as coisas que são realmente importantes, a você criar, a você deixar a sua liberdade, a sua criatividade transbordar e produzir alguma coisa a partir disso. Então a arte, ela é muito importante para a época de isolamento, para qualquer época, mas principalmente também para os momentos difíceis como esses que a gente está vivendo. E eu acho que Então, eu vejo nas suas, principalmente nas obras que você coloca, essas que são mais inspiradoras, etc., que é na arte também que a gente imagina um mundo possível, né? Se a gente está vivendo um momento com coisas que a gente não acredita ou com coisas que põem a gente para baixo, então usemos a arte para imaginar qual que é esse mundo que a gente quer viver, né? Para que a gente possa, por alguns minutos, sentir um pouco desse mundo possível, né? o uso da natureza na arte, ela vem de muito tempo atrás, principalmente na década de 60 e 70, que começou com a land art, que era um movimento que os artistas olharam para a natureza e falaram: ela é a fonte de inspiração, ela é tudo. Então eles começaram a mudar um pouco as paisagens. Eles olhavam a paisagem e falavam: bom, então aqui a gente vai colocar coisas para mudar essa paisagem e mostrar a interferência do homem junto com a natureza. E essas interferências, elas são efêmeras, elas duram um tempo. E eu acho que a arte fala muito disso nos momentos atuais. Ela não precisa ser para sempre. Existia um momento da arte onde as coisas precisavam ser feitas em bronze, em ferro, coisas para sempre. E agora não, as coisas elas se transformam. Então, isso começou na década de 60 e foi vindo. E hoje em dia, a arte efêmera e a arte feita a partir de pedaços da natureza, né, de cenas da natureza, ela vem crescendo e se transformando cada vez mais. Então, a gente estava conversando, uma artista que eu achei que tinha tudo a ver com o Verdes Marias e com o universo sustentável é a Paula Costa, uma artista carioca, e ela pega a natureza que está em volta dela e linhas e agulhas que ela tem, porque ela trabalhou muito tempo com moda, e ela vai ressignificando essa natureza e trabalhando no processo de envelhecimento dessas flores e plantas. Então, porque nem tudo, quer dizer, a arte efêmera e a arte ligada à natureza, ela tem esse processo de transformação mesmo, que eu acho que é uma coisa que o ser Começo, meio humano... e fim, como a vida, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que ela vai tratando um pouco do que é o processo de envelhecimento do corpo humano, uma coisa que a gente agora está aprendendo a lidar melhor, né? Que o ser humano ele tem muita dificuldade em saber que ele é finito, mas tudo é finito, mas na verdade nada é finito, porque se transforma, como assim como a arte e assim como a gente. Então a Paula ela pega flores e folhas, ela costura e ela reinterpreta a partir de palavras. E então você consegue, por exemplo, numa exposição fazer uma instalação com várias flores e folhas e no primeiro dia da exposição essas folhas estão vibrantes, elas estão naquele auge da natureza e depois elas vão se transformando, o cheiro da instalação vai mudando, né? Então Nossa, é muito interessante você entrar porque você sente... Algumas pessoas ficam até aflitas, falam: nossa, mas esse cheiro me lembra alguma coisa ruim. Não, ele lembra a transformação da vida, que é tão importante para a gente, né? A arte ela é feita para a gente refletir a partir disso. sim, total. Nossa, que demais isso, né? Porque cada pessoa vai ter uma experiência de Paula Costa, né? Tipo, não tem. Porque se você chegou numa hora do dia, se você chegou num dia, se você chegou no terceiro dia, a natureza vai se transformando e você teve uma experiência diferente com aquilo, né? Exato. E uma coisa que vocês têm falado muito também, que me lembrou o trabalho dela, é aliar a tecnologia e o resgate de você transformar o lixo e tudo isso em outras matérias. Então, por exemplo, agora ela está fazendo uma série de folhas feitas de couro sustentável vegano, na qual ela costura também com esse material e cria essas palavras. Eu vou mostrar aqui algumas imagens para você, Mari, porque é legal você ver que você pode ter uma folha, um formato de natureza com um material que parece couro, mas na verdade ele é o couro vegano, né, que vem das folhas. Então tem
várias junções assim do universo sustentável com o universo da arte que são possíveis, né? E que a gente às vezes nem para pensar. Eu vou mostrar aqui, peraí. Um dos recursos interessantes é a videoarte, né? Porque você mostra através da tecnologia, ó, Uau! como a natureza pode se transformar. Então, ela simula o batimento do coração de uma pessoa com o nascimento e a morte de uma flor, né? Nossa. Na qual ela bordou. Então, você vê bem a ideia. Eu gosto muito também desse, que é o envelhecimento da flor com a palavra agora, né? Mostrando que, na verdade, o que a gente tem é o momento presente. Então, a ideia da arte, junto com a sustentabilidade, é puxar o ser humano para esse momento atual, para que ele viva esse momento, né? Para que ele entenda que agora ele pode fazer a diferença. E aqui são as folhas feitas de couro vegano prestes a serem bordadas. Então, a partir do couro vegano, você pode produzir folhas de diferentes cores. São folhas verdadeiras e ela passa por um processo industrializado, junto com algumas peças de roupa, para ela conseguir ter essa durabilidade. Ela dura mais do que uma folha normal, ela dura por algumas décadas, assim, digamos. O Robert Smithson, ele é um dos primeiros artistas a fazer a land art. Então, ele cria uma paisagem que é uma paisagem quase extraterrestre, né? Então, ele cria a partir da natureza e com peças da natureza nos anos 60, esse espiral do próprio material que está ali no mar. Esse é um artista indígena chamado Jaider Esbel. É um artista que tem ganhado muito notoriedade nos últimos tempos. Ele foi selecionado para participar da 34ª Bienal de São Paulo, que vai acontecer esse ano. E ele trabalha principalmente com tintas e tintas naturais e folhas e plantas, e inspirado principalmente na natureza, né? Então, ele mostra aqui a gente consegue ver alguns dos animais, né, da floresta e que fizeram parte da trajetória dele, todos feitos com urucum, com outros pigmentos naturais, e sempre inspirados assim na natureza, nas estrelas, nas histórias contadas pelos indígenas. Vou mostrar aqui uma outra imagem dele também. Ele é brasileiro ou não? Ele é brasileiro, ele é de uma tribo indígena brasileira. Mas eles se juntam muito. A arte indígena ela tem ganhado muita notoriedade justamente porque as pessoas estão buscando isso, né, para suas casas. Esses contos, essas histórias contadas de geração por geração, uma coisa muito ancestral, muito atávica do ser humano, que muito está nas nossas raízes, né? A gente vê aqui os desenhos do Jaider, ele mostra as histórias, a onça, o olhar da onça, aqui estão os céus com as estrelas. Então, uma coisa de você olhar as constelações e você conseguir prever o futuro a partir das constelações. Então, ele fala muito sobre esse mundo lúdico e muito bonito, né, que a gente tem na nossa cultura, na cultura brasileira. Então, ele desenvolve pigmentos naturais de vários tipos, então com folhas, frutos, sementes, a massa transforma e vai criando vários pigmentos. Essa eu já mostrei. Ela é toda trabalhada e são grandes, e ele trabalha em vários tecidos, telas naturais, mas também em barro, em seda, em outros tecidos que ele consegue. É muito bonito que o universo da floresta ele é muito místico, então eu acho que tem uma coisa da ancestralidade, dos pajés, de contarem essas histórias que são passadas em gerações, então tudo isso meio que se mistura, né? Nos contos da floresta, de como a gente enxerga a natureza. A natureza é muito potente, ela tem tudo para... Todo o universo mágico que a gente imagina, ela vem muito da natureza, né? Do céu, do como o céu é azul, por que as estrelas são assim. Então, é uma coisa lúdica, infantil, quase naif, né? Uma coisa que vai, assim, bem no nosso eu mais profundo. O Mostra Museu, ele pegou artistas do mundo inteiro. Então, são mais de 20 países participando de artistas, milhares de artistas que mandaram trabalhos para a gente de coisas feitas durante o período de isolamento. Então, sempre que remetem a esse momento difícil que a gente está vivendo. De todos esses milhares, então, projetos, Brasil, Japão, Arábia Saudita, Chile, por aí vai, assim, Indonésia... E a gente selecionou 200 para ocupar a cidade de São Paulo a partir de abril. Então, lugares onde normalmente iam propagandas e
bom, propaganda de cerveja ou qualquer coisa assim que, né, não faz... Convite ao consumo? Exato, que estimulam o consumo. Vão entrar no lugar desses lugares, vão entrar obras de arte de artistas que trabalham com o isolamento como forma de criação, como forma de militância e liberdade. As pessoas estavam buscando alguma alternativa como válvula de escape, então elas pegavam objetos do cotidiano, uma lata de leite, um pedaço de fio, panos, e criavam esculturas. E elas começaram a criar arte, e nisso elas foram enviando esses trabalhos para esse e-mail que a gente criou do Mostra Museu, em parceria com um Instagram que chama The Covid Art Museum, que é o primeiro museu virtual criado na época do Covid. Então, junto, eles são um trio de designers espanhóis. A gente criou em parceria esse projeto que vai ocupar a cidade de São Paulo. Mas, assim, tem artistas que vivem da arte, artistas que começaram a produzir peças durante o isolamento, ou, por exemplo, o caso de um reverendo que começou a fazer palestras na igreja com iPads. As pessoas... Ele punha iPads no lugar das pessoas e esses iPads assistiam à palestra. Então, quer dizer, é misturar isolamento com natureza, com tecnologia, para que a informação e coisas boas cheguem até as pessoas que estão ali assistindo, né? Que estão precisando de um conteúdo de qualidade para arejar a cabeça. Um dos artistas, inclusive, ele montou, como ele doava muitos livros, e nessa época de Covid ele não estava conseguindo fazer as doações, ele começou a criar objetos a partir desses livros, então vasos, então ele tirava as folhas, misturava com adubo e criava pequenos vasos para dar para as pessoas, ou criava estantes a partir dos livros. Então é isso, você vai ressignificando as coisas que estão em volta de você, e isso na arte é muito rico, né? Então a gente você via as pessoas trabalhando em cima disso, e eu acho que é importante a gente ocupar a cidade com coisas que não sejam o consumo mesmo, porque o momento é de ressignificar e não de consumir. O Mundano é um artista muito legal, a gente tem uma parceria de longa data e ele também faz parte do Mostra Museu. Ele criou um painel falando do Van Gogh, mostrando o Van Gogh no quarto dele, falando que o isolamento social para o artista é quase uma reinterpretação da vida dele, porque o artista cria muito em isolamento, né, na verdade. Acho que muitos de nós criamos muito em isolamento. Mas o Mundano, ele faz muitos projetos sociais que estão ligados. Então, agora, por exemplo, no Mostra Museu, a gente vai se unir com ele num projeto de artistas que têm pouca renda, para que a gente possa adquirir essas obras, mostrar na cidade e vender para certos colecionadores, para que esse dinheiro volte para artistas de pouca renda que estão transformando objetos do seu cotidiano em arte. Então, a ideia do Mundano é sempre isso, é conscientizar através da arte. Uma outra coisa legal que ele fez, um pouco antes da quarentena, mas tem muito a ver com esse momento, é pegar a lama a lama do desastre ecológico que aconteceu em Brumadinho, né, da Vale, e pintar com essa lama. Então, pegar um objeto, um detrito, uma coisa ruim, transformar ela numa coisa boa, numa coisa que pode estar na casa de alguém, que pode estar na cidade. Uma das coisas mais bonitas do Mundano é porque ele tirou da invisibilidade os catadores de rua, né? E ele, no começo da quarentena, o que ele fez foi fazer várias obras de arte dele, de outros artistas, e vender no Catarse, e a renda ele repassou direto para o catador. Eu até tenho uma obra do Mundano graças a esse Catarse, esse momento que ele estava fazendo. Uma dica literária para quem quer entrar nesse universo é esse livro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. O nome é incrível, né? O nome de uma palestra do Ailton Krenak, que é um ambientalista, curador de arte, um pensador, né? Sobre esse momento que a gente vive. Então, que na verdade a gente precisa reunir ideias para adiar esse fim do mundo. O fim do mundo, ele é inerente, ele vai acontecer, mas como ele vai terminar é a gente que vai decidir. Então, eu acho que é uma preocupação com a raça humana, porque na verdade não é o mundo que vai acabar, é a raça humana que vai terminar, né? É bem diferente.
É, O mundo vai dependendo do transformar. nosso comportamento, quem vai embora somos nós. É isso que a gente sempre fala. Ou você muda ou você vai. Exatamente. Então, esse livro, ele brinca um pouco com essa máxima, que na verdade é uma grande verdade, né? E fala sobre ideias que a gente pode ter na vida para transformar esse final do filme. Olha, em vez de uma dica, eu vou passar um desafio. Eu acho que eu desafio as pessoas a criarem uma obra de arte a partir do que elas têm em casa, a criarem um objeto que faça sentido para elas, que elas postem no Instagram, marquem o Verdes Marias, me marquem e a gente vai repostar esses trabalhos para a gente mostrar para o mundo que a gente pode criar com as coisas que estão em volta da gente. A gente pode ressignificar as coisas que estão em volta da gente.